Saúdos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Aqui quem fala é o cooperador Samuel e está trazendo mais uma vez algo da parte do Senhor. Vamos estar lendo o texto de hoje, 1 Coríntios, capítulo número 13, a partir do verso de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. E estas três, mas a maior delas é a caridade. O texto que nós lemos mostra como o apóstolo Paulo valorizava esse negócio que muitos não valorizam. Muitos acham que só por serem bons, por fazerem as obras do Senhor e tal, muitos acham que vão ser recompensados por isso como servos de Deus. Mas o que muitos não compreendem é que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo ensina é que devemos ter amor. Devemos ter amor pelos irmãos, pelo nosso próximo, nosso amor familiar, dependendo das pessoas, claro, com o cônjuge. E o amor, devemos ter isso. Claro que ter amor, amar a pessoa não justifica você, entre aspas, deixar passar os erros dela. Claro que você tem que mostrar, você errou aqui, Jesus pode te ajudar com isso. Vai em Jesus. E tudo bem. Amor não é, nossa, eu vou te aceitar como você é, faça o que você quiser. Não é isso. Nunca foi. Muitas das vezes não compreendemos. Mas o apóstolo Paulo está dando um exemplo absurdo, que não importa a situação. Se ele fosse o cara mais rico do mundo e doasse tudo, fizesse toda a bondade do mundo e não tivesse a caridade, que é o amor, não tivesse a caridade, de nada disso serviria. Porque do que adianta fazer sem amor, fazer sem caridade, fazer sem aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É os 2 maiores mandamentos que o Senhor Jesus nos deu. Assim, de forma... ele meio que resumiu os 10 mandamentos, mas resumiu nesses 2. E nós precisamos compreender isso. Que temos que amar os nossos amigos, é verdade, mas temos que amar aqueles que nos odeiam. Aqueles que tentam nos ferir com o mal, tentam fazer maldade, temos que ajudar, temos que proteger, temos que amar, temos que orar em favor. E não temos que tentar fugir e ficar como o professor meu disse, ficar na zona de conforto, ficar naquela área de boa,
Não é isso. Devemos sempre continuar nos fortalecendo, nos guardando, melhorando nossa vida. E aí ele explica que o amor tudo suporta, tudo. E é verdade. E é verdade. Jesus suportou muita coisa por nós. E nos amou de forma inexplicável. Inexplicável. Lembrando que quando eu era menino, ou seja, quando eu era às vezes menino na fé, ou mais fraco, fazia as coisas de menino. Fazia essas coisas. Mas agora que eu sou homem, deixo de fazer as coisas de menino. Que a gente venha sempre lembrar disso. Como o texto aqui nos apresentou. Como... Aqui, ó. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e a caridade. Permanece a fé, a esperança e a caridade. Devemos ter a fé, esperança e caridade. Fé, crer que o Senhor existe, crer que Ele vai fazer. Esperança, esperar em Deus. E o amor que devemos ter, sendo os nossos maiores mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Vamos lembrar disso. É algo que Paulo diz, a suprema excelência da caridade, do amor. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. Que a gente venha lembrar disso. E que isso fique em nós, que devemos continuar nos fortalecendo sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Fui.